Olá, eu sou o Mário Trentin. Nesse vídeo você vai aprender a famosa estimativa de 3 pontos, pessimista, otimista e mais provável, às vezes confundida com a Program Evaluation and Review Technique, famosa técnica PERT, e vamos saber qual que é a diferença da estimativa de 1 ponto para a estimativa de 3 pontos, quando utilizar, como utilizar, esse é o nosso grande objetivo aqui nesse vídeo. Bom, técnicas para estimar a duração e o custo de projetos é uma playlist aqui no meu canal do YouTube, em que eu já falei sobre estimativas análogas, estimativas paramétricas, estimativa top-down, bottom-up, e agora vamos falar da nossa estimativa PERT. Bom, da onde surgiu essa coisa, né? É que muitas vezes quando nós fazemos o planejamento utilizando estimativas de 1 ponto, significa que nós temos somente uma data. Então, vou fazer uma estimativa, seja paramétrica, que usa uma fórmula matemática, seja análoga, qualquer que seja, mas se eu tiver somente um ponto, né? A duração é exatamente 3 dias, qual é a chance de eu conseguir terminar essa tarefa, um determinado projeto aqui em 142 dias, por exemplo? A chance de você acertar um único ponto é mais ou menos a chance da Mega Sena, quando a gente para pensar, né? De brincadeiras à parte, mas um único ponto eu posso terminar um dia antes, 141 dias. 2 dias antes, 140. Posso terminar um dia depois, 143. Então, Program Evaluation and Review Technique, ou a técnica da estimativa de 3 pontos, ela permite que nós não tenhamos somente um ponto, mas que nós teremos uma faixa. Isso é muito bacana porque permite a gente fazer um planejamento de caso otimista, se tudo correr bem, quando que eu vou terminar, de caso pessimista, se tudo correr mal, quando que eu vou terminar, e do caso mais provável. Então essa faixa de duração nas tarefas e no projeto como um todo, e também que pode ser utilizada para o orçamento ou os nossos custos do projeto, é o objetivo aqui da nossa estimativa de 3 pontos. Bom, existem várias maneiras de você fazer uma estimativa de 3 pontos e você pode utilizar simulações, como simulações de Monte Carlo, por exemplo, ou você pode fazer isso sem simulação. Em primeiro lugar, vamos ver como é que funciona aqui a nossa tarefa, né? Para fins de facilitar a nossa vida, nós temos aqui somente 3 tarefas no cronograma e essas 3 tarefas aqui são sequenciais. Eu vou colocar que essa tarefa aqui é 5 dias e quando ela acaba, começa a próxima. E eu tenho uma outra tarefa aqui que tem 7 dias, quando ela acaba, começa a próxima. E eu tenho uma tarefa de 10 dias que nos dá o nosso término do nosso projeto. Então, se nós fizermos essa estimativa, seja utilizando bottom-up, top-down, paramétrica, mas eu cheguei em somente um valor, um ponto, 5 dias, 7 dias, 10 dias, então o meu projeto deve terminar em 22 dias. Mas eu não sei exatamente se um pouco para mais ou um pouco para menos. Então, a estimativa de 3 pontos, ela nos dá uma faixa, e aí nós podemos pensar em diferentes tipos de distribuição. Então, poderia ter uma distribuição triangular, a famosa distribuição gaussiana. Poderia ter outros tipos de distribuição, o que permitiria a gente fazer simulações. Inclusive, você consegue fazer essas simulações utilizando um software chamado @risk, ou @risk da Palisade. E tem outros softwares, ou mesmo o Excel, que permitem você fazer simulações de Monte Carlo, que eu vou detalhar num próximo vídeo. Mas para a gente manter as coisas simples aqui, nós vamos utilizar a nossa estimativa pessimista, otimista e mais provável. Bom, essa técnica foi criada lá nas décadas de 70, 80, salvo engano, em que a gente não tinha tanto poder computacional para ficar fazendo simulações. E por isso foi criada uma aproximação para que nós possamos fazer as contas de cabeça. Então, a técnica de 3 pontos, ela considera que nós temos aqui, vou colocar essa tarefa A, tarefa B, tarefa C, só para facilitar aqui a nossa notação também. Então, para a tarefa A, eu tenho uma estimativa pessimista, uma estimativa mais provável e uma estimativa otimista. Então, suponhamos que a estimativa mais provável já seja os 5 dias. Esse é os 5 dias. A estimativa otimista, digamos que sejam 3 dias. E a estimativa pessimista, 7 dias. Com base nessas informações, nós podemos calcular a duração média de A.
que vai ser uma média ponderada, para que nós possamos calcular o desvio padrão deste A. Então, até a fórmula da nossa estimativa aqui é que nós temos o otimista mais 4 vezes o mais provável. Por quê? Porque ele tem um peso maior. Se é mais provável, tem um peso maior, né? Mas como chegamos a esse 4? Para que nós não precisamos de calculadora no desvio padrão, né? Eu vou te mostrar já já. E o pessimista dividido por 6. Então, a duração média de A deveria ser os nossos 3 dias mais 4 vezes 5 dias, 20 dias, mais o nosso pessimista aqui, 7 dias, dividido por 6. Então, aqui vai dar 30 e ficou aí no 5, né? Por uma coincidência, na verdade. Mas nós vamos ter um desvio padrão agora, que é o importante. Então, o desvio padrão é o pessimista menos o otimista dividido por 6. Então, o pessimista é 7, menos o otimista aqui é 3. Então, 7 menos 3 dividido por 6 vai dar aqui para a gente 4 dividido por 6, que dá aí alguma coisa em torno de 0,7. Então, isso significa que agora a atividade A, ela ficou com 5 dias aqui por coincidência dos números, mas agora eu tenho mais ou menos 0,7 dias, ou seja, ela pode terminar ali com 4,3 dias ou terminar com 5,7 dias. Nós podemos fazer o cálculo para cada uma das tarefas agora, e aí nós vamos ter uma distribuição aqui no nosso projeto. Eu não vou fazer todas as continhas aqui, mas você pode calcular todo o caminho otimista. Então, pego o A, B, C, utilizando somente o seu otimista. Aí eu tenho o caminho otimista. Fazer o caminho mais provável, pego todo mundo com mais provável e calculo a duração mais provável do meu projeto. E coloco todo mundo no pessimista e calculo o pessimista do meu projeto. Dessa maneira, eu vou ter aqui, talvez dê 22, enfim, vai depender das distribuições. Mas digamos aqui que dê 23 dias... mais ou menos 2 dias. Isso significa que agora eu tenho uma faixa, eu posso me planejar para terminar num otimista em 21 dias, por exemplo, ou posso terminar aqui num 25 dias. Entre uma fórmula que nos dá aqui 68% ou quase 70% de chance que nós estaremos neste intervalo que é a gaussiana. Eu vou criar um outro vídeo onde eu vou me aprofundar aqui. Estamos fazendo uma aproximação, vou me aprofundar um pouquinho mais. Você pode usar um desvio padrão, 2 desvios padrão. Você pode usar o próprio desvio padrão como uma medida aqui de buffer ou como uma prevenção de risco. Isso é uma maneira que você pode usar. E você pode, como eu mencionei, fazer simulações. Porque se a gente tivesse a simulação, na verdade eu ia pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e não simplesmente somar todo mundo numa aproximação manual que nós estamos fazendo. Agora entenda aqui a fórmula do nosso PERT. Então nós temos aqui a duração da tarefa é pessimista mais 4 vezes o mais provável, mais o otimista dividido por 6. E o nosso desvio padrão é o P menos o O, pessimista menos o otimista, dividido por 6. Dessa maneira, você terá a distribuição desta sua duração ou mesmo do custo para uma tarefa específica ou para uma fase específica. Uma coisa muito importante que você deve estar se perguntando aí nesse exato momento, né? Mário, o que é o pessimista aqui? A tarefa dura 5 dias? É 1 a mais, 2 a mais, 10 a mais? Posso pôr 100 dias que é pessimista? Muito importante, anota esse negócio aqui. O pessimista é o pior caso que você já viu acontecer, tem que ser realista. E o otimista também é o melhor caso que você já viu acontecer, ou seja, realista. E o mais provável é o que você vê ali de acontecer frequentemente. Por exemplo, imagina que você tem o trajeto aí da sua casa até o seu trabalho. Aí você vai ter um mais provável. Você sai de casa todo dia e vai para o trabalho todo dia. Você chega lá mais ou menos, digamos, em 45 minutos. Então esse é o mais provável. Chega ali em torno dos 45 minutos. Mas teve um dia que você saiu que estava pouquíssimo trânsito, uma série de coisas, você chegou em 32 minutos. Mas você já chegou naquilo lá, ou seja, existe, é possível. Não dá para eu falar, são 45 minutos de mais provável, mas no otimista eu chego no meu trabalho em 1 minuto. Você não consegue sair da sua casa, chegar em 1 minuto. Então, não pode ser impossível, tá? Então, o otimista é o melhor caso, mas ele tem que ser realista.
E o pessimista também, senão a nossa distribuição vai ficar péssima aqui, né? Porque se eu chegar lá no pessimista, é 45 minutos para eu chegar no meu trabalho. Mas eu posso chegar em 12 dias no meu trabalho. Poxa, isso aí, né? Você fugiu totalmente da realidade. O pessimista é um caso que é factível, que já aconteceu. Você saiu uma vez de casa também e furou o pneu, teve alguma outra coisa ali, e você chegou em 1h30. Então vão ser 90 minutos. Aí isso é o seu pessimista, otimista e mais provável. E quanto mais você construir histórico, mais poderosas serão as suas simulações, porque aqui você terá histórico e lições aprendidas. Então, histórico e lições aprendidas é o que vai ajudar você a melhorar essas suas estimativas. Não é simplesmente jogar um pessimista qualquer, um otimista qualquer e um mais provável. No próximo vídeo eu vou falar para você sobre simulações, vou mostrar mais detalhadamente como você pode fazer uma simulação de Monte Carlo no seu cronograma ou no seu orçamento, como você pode utilizar uma contingência baseada no desvio padrão e algumas outras orientações para que você possa melhorar o orçamento e o cronograma do seu projeto também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal mais uma vez, compartilhar com seus colegas que possam se beneficiar desse conhecimento aqui em relação à construção do cronograma e, acima de tudo, deixar os seus comentários, dúvidas, sugestões, que é o que eu utilizo para poder criar vídeos novos que nos ajudem a gerenciar os projetos com mais sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.